Fala pessoal, iniciando o módulo de esfera, uma figurinha que todo mundo gosta de estudar, figurinha legal e recorrente agora nas provinhas militares que estão por vir. Inclusive em 2020 teve uma questãozinha de esfera no concurso da ESA sobre o volume. Então vamos bater aqui as principais características, fazer alguns exercícios para você entender bem esse conteúdo. Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer é entender quais são os elementos da minha esfera. Então, entre os elementos da minha esfera que eu vou ter aqui, vamos ter o polo, o paralelo, o equador, o mediano e ainda coloquei aqui o hemisfério. Apesar de deixar um pouquinho mais para a geografia isso aqui, porque a geografia fala um pouco mais, mas na matemática a gente precisa só saber alguns pontos importantes da nossa esfera. Então, por exemplo, aqui, ó, o Equador. O Equador, ele é a superfície perpendicular ao centro. Então, ou seja, o Equador ele tem que necessariamente ele passa pelo centro da esfera. A gente vai chamar esse segmento, essa superfície, de Equador. E aí, pessoal, vem uma característica também do Equador, é que quando ele passa pelo centro, ele gera o círculo máximo. É a projeção que vai passar nessa esfera e vai gerar um círculo, um plano. Porque isso aqui, você tem que entender como se tivesse um plano, a gente estivesse colocando uma chapa de ferro no meio dessa esfera, e aí essa chapa de ferro, onde ela coloca, ela vai gerar uma projeção maior de um círculo ou menor. Mas se ela for exatamente no centro, ela gera o círculo maior. Meridiano. O que é o meridiano? O meridiano, diferente como ele não passa necessariamente pelo centro. Ele contém todo o eixo. Esse segmento verdinho que vocês estão vendo aqui, ele contém todo o eixo da esfera. Então o meridiano ele vai ser... a parte principal é igual ao do Equador, só que a diferença é que ele passa pelo eixo. Lembrando, pessoal, o Equador ele é perpendicular ao eixo. Já o meridiano não, ele passa completo no eixo. Ele gera um círculo maior, passando pelo centro e pelo eixo. Bacana? E tudo que não é Equador a gente vai chamar de paralelo. E necessariamente, como o nome já diz, paralelo, ele é paralelo ao Equador e, consequentemente, ele é perpendicular ao eixo também. Bacana? E o que é o hemisfério? Passou o Equador, tudo que sobra para cima e para baixo a gente chama de esfera. É como hemisfério, como se a gente dividisse uma laranja ao meio. Durante aqui a aula agora, eu vou citar várias vezes a laranja. Então eu peço que você trabalhe, né, com a sua imaginação, imaginando uma laranja, porque eu vou pegar várias partes delas e vou chamar de nomes. Nomes que a gente vai usar aqui para resolver as diversas questões. Bacana? Superfície esférica. Assim como a gente viu vários sólidos lá, como o cilindro, o cone, que são sólidos de revolução, a nossa esfera também é um sólido de revolução. Como é que gera uma esfera? Através da revolução de um semicírculo. Então eu coloco um semicírculo aqui no eixo, a rotação dele me gera uma esfera. Essa partezinha, agora você pega a laranja. Quando você come a sua laranja, você não descasca ela? Aquela parte de fora das cascas que a gente pega da laranja, a gente chama aqui na matemática de superfície esférica, ou seja, é só a partezinha da casca, sem contar o corpo maciço. Então, essa partezinha aqui de fora, a gente vai chamar de superfície esférica. Bacana? Assim como eu falei aqui, como se a gente fosse colocando uma chapa de ferro e gera um círculo, né, dentro da nossa esfera, a gente chama isso tecnicamente de seção de uma esfera. E aí, quando a gente coloca esse plano onde gera um determinado círculo, percebo que aqui eu não passei pelo centro, peguei qualquer parte da nossa esfera. E aí eu passei o plano e gerou esse círculozinho aqui. Então, para que eu fiz isso? Porque há uma relação que a gente pode tirar. Toda vez que eu pego o centro da esfera para o centro da seção esférica, esse círculozinho nada mais é do que a seção esférica. Um nome bonito que a gente costuma dizer, essa seção esférica aqui, por exemplo, isso aqui é uma seção esférica, é que toda seção de uma esfera por um plano é um círculo. Ou seja, toda vez que eu pegar
quiser cortar uma parte da laranja, a gente tira, né? A gente vai olhar um círculo. Aquilo ali, aquele círculozinho gerado, é uma seção esférica. E aí tiramos algumas relações. Olha aqui, ó. O centro para o centro da seção esférica, uma distância d. Esse segmento que vai do centro até a extremidade, a gente chama de raio. Raio da esfera. E esse Rzinho nada mais é do que o raio do círculo. Peguei e juntei. O que a gente faz aqui? Um triângulozinho retângulo, onde a gente consegue uma relaçãozinha pitagórica que pode ajudar bastante a gente. Próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre fuso e sobre cunha. Então continua aí comigo, tem bastante conteúdo ainda de esfera para a gente chegar nos exercícios. Valeu!